Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Antes da prece inicial, eu gostaria de saber, alguém aqui pela primeira vez na casa de Milanês ou numa casa espírita? Já são espíritas? Já são espíritas? Tá ok. Muito bem-vindos, que vocês possam receber o que vieram buscar. Mais uma vez eu digo, antes da prece, eu gostaria de pedir a colaboração de todos no sentido de desligarem os telefones, os celulares, por gentileza. Vamos envolver nosso irmão Milton Maia, que vai nos trazer os estudos da noite, que são noções do bem e do mal, para que possa ser intuído, e mais uma vez eu repito, que possa trazer o que viemos buscar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e os amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vou passar a palavra do nosso irmão Milton. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, possa estar presente através dos seus trabalhadores, colocando boas palavras na nossa boca, para que verdadeiramente possamos atender ao objetivo do estudo, atender à expectativa de vocês que saíram de casa, sacrificaram para aqui estar neste momento. O nosso tema é justamente a noção do bem e do mal. E para isso nós fizemos uma pesquisa, né? Nós temos uma responsabilidade com a palavra. Quando chegamos aqui na frente, grande contingente de trabalhadores espirituais estão em atividade, sintonizados com o que está sendo falado aqui. E também o trabalho da evangelização infantil e as demais tarefas da casa. E a equipe espiritual, neste momento, sai daqui com uma papeleta e vai visitar as nossas casas para atender os nossos pedidos, porque nós pedimos, sempre, seja de forma ostensiva, seja com o sentimento e com o pensamento, nós pedimos em favor de um familiar que está doente, em favor de um problema doméstico, de uma falta de recurso financeiro e várias outras questões que fazem parte das vicissitudes da nossa vida. Então, a equipe espiritual, quando nós estamos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês essa informação, que os trabalhadores de Jesus, os bons espíritos, estão agindo, estão olhando a mente de cada um, as dificuldades de cada um. Portanto, é um bom momento para mantermos atento à lição que está sendo falada. É um bom momento para mentalizar a casa de vocês, a nossa casa, as dificuldades que temos, porque a equipe espiritual sempre age, porque já estão suficientemente maduros para isso. Já perderam a ilusão da matéria, já estão no mundo da verdade. Então, as belezas e os encantos da matéria já não fazem parte mais do dia a dia dos trabalhadores espirituais. E eles vão aonde tem necessitado, seja num casebre, seja num castelo. Onde tem alguém orando, alguém pedindo, a misericórdia de Jesus vai até lá, na presença dos seus trabalhadores. Então, fizemos uma pesquisa ampla, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a Gênese do Allan Kardec, livro Entre o Bem e o Mal, livro O Espírito da Verdade, autor Hilário Silva,
A Divina Comédia, Dante Alighieri, e da revista eletrônica Consolador, no artigo de Wagner Ideale, Renato Costa e Tiago Bernardes. Então, não estou falando aqui nada da minha cabeça. É bom deixar claro, senão alguém pode dizer, não, esse moço sabe muito. Não sei não, eu só sei repetir o que os outros falam, né? Temos que ter essa humildade, esse reconhecer esse valor de quem escreveu, de quem pesquisou, né? Então a propriedade intelectual precisa ser valorizada. E nós vamos começar com o autor espiritual Hilário Silva. Ele escreveu um conto maravilhoso, que eu pedi permissão para ele para trazer aqui para vocês, que chama-se Deus te abençoe. Logo após fundar um lar espírita para crianças desamparadas no interior do estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia em sérias dificuldades financeiras para manter o estabelecimento de acolhimento das crianças desamparadas. Tentando angariar recursos materiais, a grande trabalhadora de Jesus conduzia as crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas, acordando almas, comovia corações e sustentava o trabalho iniciado da obra. Desembarcando certa noite numa pequena cidade, ela foi alvo de injusta manifestação contra o espiritismo. No passado tinha isso, viu, gente? Manifestação contra o espiritismo. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Ser espírita hoje é chique. Se você coloca no currículo que você é espírita, né, você tem grandes chances de pegar o emprego, porque o psicólogo vai dizer, ele está acostumado a trabalhar em grupo, está acostumado a trabalhar em equipe, ele é capaz de renunciar em favor de alguém, ele é capaz de perdoar, é capaz de tolerar. Graças a Deus e graças aos pioneiros do espiritismo, entre eles o Chico Xavier, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo e tantos outros, Ivone Pereira. Então, naquela época, o espiritismo era perseguido. E Dona Clélia, então, chegou na cidade com as crianças e foi vaiada. Muita gritaria, condenações. Então, com o auxílio das pessoas bondosas, ela protegeu as crianças em meio daquela confusão. E ela vê que um moço muito forte se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atirou-lhe uma pedra, uma enorme pedra. O golpe foi violento, o sangue escorreu aos guinchos, mas a dedicada servidora do bem procede como se não tivesse acontecido nada. Medica-se depois do acontecimento. Os espíritas da cidade surgem e Dona Clélia demora naquela cidade por mais de uma semana, se refazendo da pedrada e aproveitando para visitar as pessoas e os amigos. E ela estava numa casa, acabando de atender uma doente, uma senhora idosa doente, através das orações, quando entrou na casa uma senhora muito aflita. Ela dizia que o filho estava acamado com meningite. Meningite, para quem não sabe, é uma inflamação que ocorre na membrana que envolve o cérebro, na meninge, uma inflamação na meninge. Muito grave, pode deixar sequelas terríveis. Então ela pede auxílio espiritual para Dona Clélia. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira com a pedrada na cabeça. Uma semana depois, esse jovem estava doente com meningite. Mas foi ele que deu a pedrada na cabeça de Dona Clélia, e ela estava bem, e ele não tinha nada,
E uma semana depois ele apareceu com meningite, justamente na cabeça. Olha a lei de causa e efeito. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em cuidados, passes, vigílias noturnas, orações, enfermagem carinhosa, e ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece agora envergonhado, e quando estava sozinho com ela, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela olha para ele e diz apenas: meu filho, que Deus te abençoe. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço, recuperado, fez-se valoroso trabalhador do Espiritismo. Então, a humildade dela, de não revidar, a humildade dela de cuidar do agressor, de auxiliar o agressor para que ele voltasse à sua saúde, foi o exemplo que ele precisava para poder conhecer o que é o Espiritismo. Porque ele passou a saber o que é o Espiritismo na pessoa de Dona Clélia. Porque até então ele achava que o Espiritismo era coisa do demônio. Ele achava que o Espiritismo eram coisas terríveis, que maltratavam as crianças. Então, ele não agiu por mal, ele estava influenciado por uma multidão de pessoas mal informadas, como ele também. Como fazíamos na Idade Média, quando queimávamos os médiuns na fogueira, a título de chamá-los de feiticeiros, de bruxos. Quando perseguimos pessoas do Islã, pelos simples fatos deles não serem cristãos, quando impunhamos o cristianismo para as tribos da América Central e do Sul, obrigando-os a renunciar à sua religiosidade, à sua fé, para adotar a fé dos europeus. Então, a violência imposta pela ignorância, não pela maldade. A ignorância não quer dizer que a pessoa seja estúpida. Nós usamos muito mal a palavra ignorante. Quando chamamos alguém de ignorante, nós brasileiros queremos dizer, na verdade, que a pessoa é bruta e estúpida. Mas é diferente. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não conhece. Esse é ignorante. Então, o ignorante, quando instruído, ele se modifica. Então, Santo Agostinho diz para nós, porque Santo Agostinho, ele vivia impressionado, ele ficava perplexo diante da existência do mal no mundo. O mundo criado por Deus, Deus que é soberanamente bom, justo e misericordioso, como poderia existir o mal no mundo se o Criador do mundo é soberanamente justo e bom? Então, Santo Agostinho, que é um filósofo muito culto, ele deduziu que o mal não existe. O mal não é criação de Deus. Deus não criou o mal, porque é impossível Deus criar o mal, porque Ele é soberanamente justo e bom. Como que Ele poderia criar o mal? Mas o mal existe. Existe. Então, qual é a origem do mal? Onde o mal nasce? Aí que está a questão. O mal nasce no coração do homem, que é ignorante. No coração do homem que não conhece a verdade. O mal existe, o mal nasce, mas o mal tem vida curta. O mal não se sustenta por si só. É como a escuridão. Quando apagamos as lâmpadas, as trevas chegam.
Mas assim que acendemos as lâmpadas, as trevas fogem rapidamente. Da mesma forma, quando nós iluminamos o nosso íntimo, a nossa alma, com as luzes do Evangelho, com as claridades da doutrina espírita, o mal vai diminuindo dentro de nós. Por quê? O homem bom está lá em Lucas, capítulo 6. Sem querer ser chato, mas tem jeito de diminuir a música? Sem querer ser chato, né? Porque eu estou competindo com eles aqui. Então, Lucas capítulo 6 diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. E o homem mau tira coisas más que está no seu coração. Mas as coisas más que está no coração do homem estão por tempo determinado. Estão ali por enquanto. Enquanto as luzes da razão ainda não desabrocharam. Enquanto as luzes do conhecimento da verdade ainda não surgiu. Porque ao arraiar do conhecimento espiritual no nosso coração, a maldade acaba. Não foi... Mas o bem é para sempre, né? Isso mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Aliás, Allan Kardec, os Espíritos disseram: e conhecereis a verdade. Está vendo? Está todo mundo sabendo? Aí, né? Está todo mundo sabendo. É só puxar a ponta que aparece. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De quê? Do mal que está dentro de nós. Viu? Do mal que está dentro de nós. Não é mesmo? Então, aí que está o conhecimento da verdade. Você sabe o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é a terceira revelação das leis de Deus, não é? E ela tem um nome, não tem? Qual que é o nome? É o Espírito da verdade, não é? A verdade. A doutrina espírita é a verdade. É o conhecimento da vida espiritual. Nenhuma religião na face da terra explica a vida espiritual, a vida no além, como a doutrina espírita explica. Os livros de André Luiz, se não me engano, 16 livros, explicam nos mínimos detalhes, minuciosamente, até o tipo de comida que tem lá, como que é o banheiro que tem lá, como que são as casas que tem lá, como que são os eventos de divertimento que tem lá, tudo. Tem até lotação. Vocês sabiam que lá tem lotação? Sabia? Como é que é o nome da lotação lá? Aeróbus. Tá vendo? O povo está lendo, hein? O povo está lendo. Tá vendo? Então, está tudo nos livros de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar e vai. Qual que é o último livro? Já esqueceu, né? E a vida continua. Não é isso mesmo? Começa com o Nosso Lar e o último, e a vida continua. Então, nos livros de André Luiz, nós temos o conhecimento da vida espiritual, como ela é, como ela funciona. E é o que nos espera. Não é? Porque nós estamos preparando aqui na face da terra para quê? Para chegar no mundo espiritual. É ou não é? Nós vamos para lá? Vamos ou não vamos? Vamos. Já estamos com a passagem comprada. É só marcar. É só marcar o dia da viagem. É só carimbar. Já está comprada. Senão, outro dia eu estava com as minhas sobrinhas no carro. Aí, o trânsito muito ruim, eu tive que tomar um caminho alternativo. Aí a pequenininha falou: tio, para onde que nós estamos indo? Aí eu brinquei: nós estamos indo para o céu. Aí a pequenininha falou: eu vou ver a vovó. A outra falou: para que eu vou descer. Então, gente, é a coisa mais natural. Até as crianças sabem do mundo espiritual. Até os índios lá na tribo sabem da vida espiritual. A moda deles, do modo que eles conseguem entender. Mas sabe. Por que sabe? Quem é que ensinou? Ninguém ensinou. Como é que o índio sabe? Como é que a criança sabe?
Quer que eu falo? Quer ou não? Se vocês não quiserem, eu não falo, não tem problema. Quer que eu falo mesmo? Tem certeza? Porque saíram de lá, vieram de lá para cá. Chega aqui lembrando das coisas que tem lá, viu? A nossa origem é o plano espiritual. O Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é transitório, estamos transitando por um tempo determinado. Então, nós não somos um corpo que conhece o Espiritismo. Nós somos espíritos temporariamente vivendo uma experiência num corpo. É o contrário. A maioria pensa diferente. Uma vez um colega meu de trabalho disse para mim: Milton, então tem um espírito encarnado em mim? Só um minutinho, viu? Ô, Milton, então tem um espírito encarnado em mim? Não, Silvio, o nome dele é Silvio. Não, Silvio, você que é um espírito. E você está encarnado nesse corpo. Só quer falar? Pode falar. Só uma pergunta. Quando a gente reencarna, por qual motivo a gente esquece da nossa vida passada? Boa pergunta. Vocês escutaram o que ele falou? Se existiu outras vidas, se nós viemos do mundo espiritual, por que a gente não lembra de tudo aqui? Até os 7 anos, qual que é o seu nome? Maurício, até os 7 anos lembra de muita coisa, viu? Que até 7 anos de idade o espírito não está reencarnado direito. O sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Então costuma lembrar de muita coisa. Na internet nós vemos muito depoimentos de crianças contando casos de vidas passadas, né? Então durante a infância lembra muito. Só que dos 7 anos em diante, o que acontece? Você é chamado para viver a realidade física. Você entra para a escola, né? Você já tem que ajudar a mãe a lavar prato, tem que ajudar, no meu caso, né? Tinha que ajudar meu pai a capinar, a plantar milho, plantar feijão. Depois tinha que ajudar o meu pai a trabalhar na oficina mecânica. E aí o tempo foi passando, vai para o ginásio, 2º grau, começa a trabalhar, casamento, filhos, aí a nossa mente fica focada no plano físico. Se nós começamos a lembrar de coisas do passado, começa a haver uma mistura, e aí vem a perturbação mental. Então, para nos proteger da perturbação mental e das desarmonias, que tipo de desarmonia? Essa é uma pergunta muito inteligente. Pode ser também pelo fato, vamos supor, numa vida passada eu tirei a vida de uma pessoa. Isso mesmo. E eu fui encarnado de novo junto com essa pessoa, isso mesmo, na mesma família, para poder ter laços familiares, saber perdoar. Perdoar. Lembrar de que ele me matou e eu tenho que matar ele novamente. Exatamente. Então, se você soubesse, se você lembrasse todo dia que aquela pessoa que é, um exemplo, tá? Que é a sua esposa, que você dorme com ela, que ela te matou na reencarnação passada, você vai ter coragem de dormir com ela? Você vai dormir com o olho aberto e com o outro fechado. Porque qualquer hora pode repetir, né? Então você vai ter aquela dificuldade. Por que muitas crianças têm dificuldade com seus pais? Uma família aí que tem 4, 5 filhos. 4 filhos é um encanto com os pais. Tem um que não pode ver o pai que arrepia. Já viu o gato contar no conto? Arrepia, viu? Tem alguma coisa. Nem a criança sabe explicar e nem o pai sabe explicar, mas tem alguma coisa. Essa coisa está lá no passado. Não é bom lembrar, porque se lembrar fica impraticável a convivência. E nós reencarnamos para reconciliar. Lembra da passagem evangélica? Reconciliai com seu adversário enquanto está junto dele. Para não acontecer de ser levado ao juízo, o juiz te leva para prisão, e da prisão não sairá enquanto não pagar até o último centavo. A prisão é a reencarnação de novo com o inimigo, até reconciliar. Então, a reconciliação é um comportamento inteligente, porque evita muito sofrimento, né? Então, a boca fala, conforme Lucas no capítulo 6, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Viu como é que é fácil? O homem bom tira boas coisas do seu coração,
o homem mau tira más coisas do seu coração. E qual é a diferença entre o homem bom e o homem mau? O conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Quando a luz da verdade brilha no nosso íntimo, o mal foge. O mal não suporta o bem. O bem vence sempre. É a luz e as trevas. Onde a luz, as trevas fogem. Então, Dante Alighieri, o escritor da Divina Comédia, ele diz para nós: a razão vos é dada para discernir o mal do bem. Então, a razão, o discernimento, o amadurecimento intelectual e moral vai nos ajudar a entender, a discernir entre o bem e o mal. Porque essa dúvida existe entre muitas pessoas. Muitas pessoas. Certa vez, o professor meu de direito estava falando que ele estava defendendo um processo. E o rapaz, diante do tribunal, disse: pois é, senhor juiz, o moço me deu um tapa, aí eu dei nele um tirinho. Qual que é o problema? Olha a cabeça dele. No entendimento dele, ele estava cheio de razão, mas é um entendimento distorcido. Então, à medida que avançamos no conhecimento, no intelecto e na moral, a noção do que é bem e do que é mal vai clareando. Coisas que nós fazíamos na nossa infância e que era maravilhoso e que não tinha problema nenhum, hoje já não serve mais. Porque nós amadurecemos, nós crescemos. Aquele comportamento já não cabe mais para os nossos dias de hoje. E assim, nós vamos entender que a origem do mal está na escuridão dos nossos sentimentos de ódio e de vingança. Ódio e vingança são sentimentos contrários ao amor e ao perdão. Por que as guerras? Por que as disputas? Justamente, falta de amor e de perdão. E Pedro deu para nós a grande orientação quando perguntou para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, é uma maneira naquela época de falar infinitamente. Perdoar sempre. Perdoar é mais econômico do que juntar mágoa. Porque ficar magoado é natural num mundo como o nosso, onde as pessoas se maltratam, onde as pessoas não se respeitam. É natural ficar magoado, mas cultivar a mágoa é sinal de burrice. Certa colega minha de trabalho disse: Milton, guardar a mágoa dos outros é a mesma coisa de beber veneno querendo que o outro morra. É a mesma coisa, porque vai fazer mal para nós. O outro não está nem aí. Ele não está nem lembrando mais que te magoou, não está nem lembrando mais que te feriu. E às vezes a pessoa tem um problema no trânsito, briga, discute, o outro vai embora, não está nem aí, a pessoa vai para casa magoado, chega em casa, descarrega na esposa, descarrega nos filhos, não soube administrar o sentimento. Então, o cristão, aquele que tem o evangelho, aquele que tem a doutrina espírita, pensa 1001 vezes antes de maltratar qualquer pessoa. E nós precisamos aprender uma coisa. Tem alguém escondido aí atrás? Não. Nós precisamos aprender uma coisa. Nós não devemos fazer sofrer. Presta atenção, vou falar uma vez só, não vou repetir não. Presta atenção. Nós não podemos fazer sofrer a pessoa que mora dentro do nosso coração. Não podemos. As pessoas que estão dentro do nosso coração, nós temos que protegê-las. Nós não podemos fazer essas pessoas sofrer, porque elas são parte de nós. Elas fazem parte de nós. Se elas sofrerem, nós vamos sofrer também, porque aquilo vai repercutir durante muitos meses. Já viu o casal quando está brigado? Fica meses, semana, meses ali naquela coisa.
Aí quando volta às pazes, fala, meu Deus, eu perdi um tempão, né? Tempão que eu perdi. Isso não volta mais, que o tempo que passou não tem como voltar, não tem como reaver o que passou. Então, para o nosso próprio saúde física e mental, não guarda mágoa de ninguém, não maltrate ninguém que está dentro do seu coração, porque assim vamos ser mais felizes. Então, Deus estabeleceu leis. Deus estabeleceu as leis que governam o universo. E quem pratica as leis de Deus será feliz. Quem não pratica as leis de Deus, quem infringe as leis de Deus, está gerando o mal. Então, o mal não existe como personificação. A Igreja Católica cria a figura do demônio, né? Lembra do livro Libertação? Né? Belfegor, Belzebu, né? Tudo coisas criadas. É claro que existem espíritos deformados que estão nos abismos. Mas o demônio, a codificação espírita é clara, o demônio como personificação não cabe na lógica da criação divina. Onde que está a lógica? Deus criar um ser que é contra ele. Onde que está a lógica disso? Não tem sentido. Então, o mal, os espíritos inferiores estão assim por agirem contra as leis de Deus. Estão assim não por punição, não que Deus está punindo. Estão assim por rebeldia, por livre-arbítrio. Pode falar. O que é o mal? O mal não tem personalidade própria. O mal é a ignorância do bem. O mal é a rebeldia contra as leis de Deus. Quando a criatura não pratica as leis de Deus, usando o seu livre-arbítrio para não praticar as leis de Deus, ele está desenvolvendo dentro de si um sentimento que é chamado de mal. Tudo bem, mas há mal e há mal. Muitas vezes, uma atitude desse tamanhozinho é mal. E às vezes não precisa ser uma coisa muito grande que a gente já sabe. Então, essas no dia a dia, né, aquelas situações que muitas vezes não percebemos e nós caímos. Isso. Quando nós não percebemos e caímos, existe aí o arbítrio, existe aí, vamos dizer assim, a desculpa do não conhecimento. Mas Paulo foi claro: aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. E aquele que conhece a lei e age contra a lei é punido pela própria lei. Não quer dizer que o que não conhece está isento. Não. Porque a causa e efeito vai acontecer. Só que a pessoa não vai sofrer tanto quanto o outro que pratica perfeitamente consciente, planejando o mal. Então, o mal existe não como individualidade, o mal existe como sentimento, como comportamento daquela pessoa que está agindo contra as leis de Deus. Então, Santo Agostinho é claro: o mal não tem personificação. O mal é sentimento, é pensamento, é comportamento daquele que ignora as leis de Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do jugo do mal. Porque o mal escraviza, o mal domina, fruto da ignorância. Os vícios, as deficiências morais geram formas, pensamentos, imagens que perseguem os seus criadores. Vocês sabiam disso? É um processo de auto-obsessão. A pessoa mesma, na ânsia, naquela aflição de se satisfazer de um vício, do álcool, do sexo, seja do que for, a pessoa cria monstros, cria figuras vivas, alimentadas pela sua própria energia mental. E essas criaturas sugam as energias da pessoa, sugam a vitalidade da pessoa. E
isso é uma coisa muito interessante, e tem muita gente sendo escravo dos seus sentimentos inferiores, sem força, sem recursos para superá-lo. Por isso que nós precisamos buscar Jesus. Por isso que Jesus veio ao mundo. Porque ele é chamado de Filho do Homem. Sabia disso? Jesus é conhecido com 3 nomes. Aliás, mais, Rabi, Rabone, Filho do Homem, Emanuel. Né? Emanuel significa Deus conosco. É uma expressão lá da língua lá onde Jesus viveu. Rabi, Rabone, mestre. Isso. É mestre, né? É, inclusive o único título que Jesus aceitou. Mas o título de Filho do Homem não é ninguém que deu esse título para Jesus. Ele disse: eu sou o Filho do Homem. E muita gente não sabe o que é isso. Filho do Homem é o homem renovado, é o homem novo. Então Jesus é o modelo do homem. Jesus é o Filho do Homem, é o homem do futuro renovado, será igual a Jesus. Sabiam disso? Ele é o nosso modelo. Nós precisamos nos assemelhar a ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Aquele que beber da água que eu lhe der. Por causa do exemplo. Isso mesmo. Que ele fez. Praticou todas as vidas. Isso. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. São palavras que às vezes repercutem na nossa mente de forma até perturbadora. Comer do corpo de Jesus, nós vamos virar vampiro, antropófago? Não, meu Deus. Vamos analisar o corpo doutrinário dos ensinos que ele trouxe. O sangue da fé, o sangue leva alimento para o corpo inteiro. Então a fé, o sangue é a fé que dá vitalidade para o corpo, que transforma a palavra do Evangelho em ação. O sangue de Jesus, que o Evangelho que tanto fala, é que transforma a palavra do Evangelho em ação. Que tipo de ação? Qual é a maior demonstração do amor ao próximo? Como é que se chama a maior demonstração do amor ao próximo? Caridade. A ação da caridade. E aí nós vamos entender a bandeira do Espiritismo. Qual que é a bandeira do Espiritismo? Presta atenção. Qual que é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Captou a mensagem? Então, é o sangue da vitalidade, do trabalho, da ação, colocando em prática, através da caridade, aquilo que aprendemos, que é o corpo doutrinário dos ensinos. Né? Então, na Gênesis, Allan Kardec diz: o mal é a ausência do bem. Simples. A noite é a ausência do dia. Olha que definição mais básica. Mas através dessas coisas básicas, o Allan Kardec vai puxando e vai desenvolvendo. Olha lá, onde não existe bem, forçosamente existe o mal. Lógico. Não praticar o mal já é o princípio do bem. Aí já melhorou. O fato da pessoa não fazer o mal significa que já é uma luzinha do bem que está acendendo. Deus somente quer o bem. O mal procede do homem. Olha lá, Allan Kardec na Gênesis: o mal procede do homem. Deus não criou o mal. Santo Agostinho diz. Santo Agostinho viveu do ano 354 até o ano 430 depois de Cristo. Então ele diz: o mal procede do homem. Ele diz aqui, ó, a palavra mal refere-se aos atos do homem. Nenhuma natureza é má. Todas as coisas são boas. Porque quem é o Criador? Quem criou tudo? Deus. Ele ia criar o mal? Está faltando, não bate.
Não funciona Deus criar o mal. Mas o mal existe? Existe. Aonde? No coração do ignorante. No coração do rebelde. No coração de quem não obedece a Deus. Sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Não? Sabe não? Não? Tem certeza? Desobediência. Por que tem o mal no nosso coração? Por que nós ainda praticamos o mal? Pela desobediência. Ao quê? Ao quê? As leis de Deus. E aonde que estão as leis de Deus, Milton? Eu quero conhecê-las. Se eu não praticar as leis de Deus, eu vou estar no mal, eu não serei feliz. Onde que elas estão? Alguém quer me responder? Onde que estão as leis de Deus? Oi? No Evangelho. Está na consciência também. Estão gravadas na nossa consciência. Mas nós vamos encontrar as leis de Deus lá na Gênese de Moisés, nos 10 mandamentos, que é a lei da justiça. Depois, no Evangelho de Jesus, né, que tem os 4 evangelistas. E depois, aonde nós vamos encontrar as leis de Deus? Na terceira revelação da lei de Deus. Aonde? Hein? Aonde? Aonde? Na doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Hein? Tem gente que acha que doutrina espírita é mediunidade. Olha que livro lindo, Milton. O que é? Mediunidade nos animais. Isso é doutrina espírita? Nunca foi. Aonde que está a doutrina espírita? Aonde que está a doutrina espírita? Presta atenção. Presta atenção. Aonde que está a doutrina espírita? Hein? Ninguém sabe. Essa é a revelação. Mas onde que está? Pode falar. A doutrina espírita ela foi codificada por Kardec. Sim. Então, o kardecismo faz com que a gente aprenda a doutrina, mas a doutrina mesmo é espirituosa. Você quer saber onde é que está a doutrina? Quer saber? Ela quer saber. Posso falar? Você vai ficar com raiva, não? Então, a doutrina espírita está nos 5 livros do Allan Kardec. A doutrina espírita está nos 5 livros do Allan Kardec. Quais são eles? A Gênese, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno. 5 livros do Allan Kardec. Isso é doutrina espírita. Milton, e o livro lá do Ramatiz? Me perdoem se vocês gostam, mas não é espiritismo, não é. Mas e os livros do Emmanuel, Milton? E os livros do André Luiz? O que são eles? Isso não é espiritismo, não? Isso são obras subsidiárias. O que são as obras subsidiárias? São os livros que explicam a doutrina espírita. Viu? São livros que explicam a doutrina espírita. Então, aquele que se diz espírita e nunca estudou, nunca leu os livros do Allan Kardec, está falando bobagem, não está? Está falando bobagem. 5 livros, é o Pentateuco kardeciano. E a segunda lei de Deus, quem foi que trouxe? A segunda lei, quem foi que trouxe? Jesus. Como é que se chama? Lei do amor. A lei do amor. E ela está baseada em quantos livros? Quantos livros? 5. 5 livros. O Pentateuco de Jesus. Quais são eles? Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos e Atos dos Apóstolos. Viu? Viu? 5. E a primeira lei de Deus está onde? Como é que ela é chamada? A primeira lei de Deus, como é que ela é chamada? Lei de justiça. Quem trouxe? Moisés. Está em quais livros? Nos 5 livros de Moisés. Quais são eles? Deuteronômio, Gênese, Êxodo, Número e
Tá vendo? Esse pessoal está ficando esperto, viu, Mendes? Está ficando esperto. Aí, 5, 5 e 5. Pentateuco. Não é? Mas vem para cá, ó. Então Emmanuel diz para nós que quando o homem acredita mais em si do que em Deus, olha só, gente, que coisa linda que o Emmanuel fala. Quem que é Emmanuel, hein? Quem que é Emmanuel? Deus conosco. É uma expressão, mas ele é um espírito, é um trabalhador. É o mentor de quem? Chico Xavier. Mas antes de ser o mentor de Chico Xavier, era o que aqui na Terra? Ele já foi mais recente, mas você está indo lá 2000 anos, mais recente. Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, né? O grande catequista dos índios brasileiros. Você sabe quem é que fundou a cidade de São Paulo? Sabe quem? Sabe quem? Não? Quer que eu falo? Se vocês não quiserem, eu não falo. Padre Manuel da Nóbrega fundou a cidade de São Paulo. Por que ele colocou o nome de São Paulo? O apóstolo Paulo era mentor de quem? Do Manuel da Nóbrega. Você sabia que o Manuel da Nóbrega, quando ele formou no seminário lá em Portugal, sabe qual que era o sonho dele? O sonho dele era ser professor da Universidade de Coimbra. Era o grande sonho dele. E era uma universidade muito famosa. Era a Universidade de Coimbra, é uma das mais antigas do mundo. Parece que ela tem 1350 anos de existência. E todo professor, naquela época, que ia ser admitido para lecionar na Universidade de Coimbra, tinha que ter a autorização do rei. E o rei pediu para conhecer esse padre que queria dar aulas, queria ser professor na Universidade de Coimbra. E quando, gente, olha aqui, gente, que coisa mais interessante, quando o rei se assentou com o padre Manuel da Nóbrega para conversar, aconteceu uma coisa esquisitíssima. O Manuel da Nóbrega era gago. Era gago. Gago. E o rei ficou espantado. E o rei ficou nervoso e falou: padres gagos não dão aula na minha universidade. Padres gagos vão para o Brasil. Lá é que é lugar de padres gagos. E ele veio. Chegando aqui, ele fez a diferença ou não? Se ele tivesse ficado lá, ele ia ser o quê? Professor. Chegando aqui, o que ele virou? Hein? Gente, está vendo como é que Deus nos guia? Deus guia nós. Precisamos ter essa percepção. Ele catequizou os índios. Ele escreveu o primeiro livro do isso eu não sei dizer. Ele fundou a cidade de São Paulo, inspirado por Paulo, que era o orientador espiritual dele. Você sabia que todos nós temos orientador espiritual? Você sabia disso? Já? Vocês já conversaram com ele, com o seu? Bate papo com ele, é gente boa, viu? Para ser anjo de guarda não pode ser qualquer um, não. É gente boa. Quando o Divaldo entrou para o espiritismo, né, aí ele sempre foi médio, desde criança. Aí logo eles foram levados para a reunião de desenvolvimento mediúnico. E lá na reunião, os colegas estão falando: o meu anjo de guarda é as 11 mil virgens. O outro está falando: o meu anjo de guarda é Santo Antônio. Aí um dia ele ficou sabendo qual que é o nome da anjo de guarda dele: Joana. Ele ficou muito triste. Ele falou: mas Joana é nome de lavadeira, meu Deus. Joana é nome de lavadeira. Logo eu vou ter esse anjo de guarda, além de ser mulher, é lavadeira ainda.
Aí ele ficou triste, a Joana de Anjos falou para ele através do pensamento: meu filho, não fica triste não, eu sou apenas Joana porque você já é muito bonzinho. Quem precisa de 11 mil virgens para tomar conta dele é porque é muito problemático, precisa de muita gente. Você basta uma lavadeira que vai te caminhar muito bem. Só que não é qualquer Joana, né? Então, o mal, Allan Kardec diz na Gênese. Allan Kardec diz na Gênese. Olha só, Allan Kardec diz na Gênese: o mal é apenas um desvio no homem. O mal é apenas um desvio no homem. Então, o mal existe somente no homem. Não existe a personificação no mal como o cinema mostra, como muita gente pensa. Então, Mateus capítulo 18 diz para nós: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que hajam escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, o nosso mundo de hoje ainda precisa de guerra, não precisa? O nosso mundo de hoje ainda existe a corrupção, não existe? O nosso mundo de hoje existe vícios do álcool, das drogas, mas nós podemos participar disso? Não. Não cabe mais para nós. Graças a Deus. Estamos livres. Graças a Deus nós estamos livres. Quem não está, por favor, esteja. Porque a hora do adeus vai chegar para todo mundo. E a hora do adeus, quando chega, não tem como pedir prazo. Me dá mais 15 dias, me dá mais 6 meses. Não tem jeito. Então é bom estar com a bagagem pronta. Porque a nossa bagagem, no dia do adeus, vai nos fazer subir ou descer. Se a bagagem for pesada, se a nossa mala for pesada, estiver cheia de pedras, nós vamos para onde? Para cima ou para baixo? Hein? Se a nossa mala está leve, cheia de virtude, cheia de Deus te pague, cheia de muito obrigado, cheia de que Jesus te recompense. Está leve, não está? Quando partimos, e nós vamos partir, vamos ou não vamos? Vamos partir. Nós vamos para baixo ou para cima? Para cima. Né? Então, nós somos os artífices. Nós somos os construtores do nosso sofrimento ou da nossa felicidade. Usando o livre-arbítrio, nós vamos subir ou nós vamos descer. Só por conta disso, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, todo mundo sabe quem é, né? Você sabia que ele foi deputado estadual? Não? Na época que não tinha corrupção. Você sabia que ele foi o autor da construção de uma ferrovia lá no Rio de Janeiro? Que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, olha só. Perante um enorme ajuntamento de sofredores desencarnados no plano espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da doutrina espírita no Brasil, rematava sua palestra dizendo, com muito brilho, acerca dos desregramentos morais. Destacara os males da alma e os desastres do espírito. Dispunha-se a retirar, depois de terminada a palestra, quando um homem debochado o provocou. Escute aqui, doutor, o senhor disse que quem calunia é um braseiro no caluniador? Eu caluniei muita gente e nada senti. O senhor também disse que o furto, o roubo, é uma espinha do ladrão. Eu roubei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega uma lâmina de arrependimento a retalhar-lhe o coração. Eu destruí muitos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem uma nuvem de remorso a sufocá-lo. Eu matei muita gente e nada senti. Meu filho, disse o doutor Bezerra de Menezes,
O que sente um cadáver, meu filho, quando alguém incendeia o braço dele? Nada, disse sorrindo o opositor debochado, pois o cadáver não reage. E a conversa prosseguiu. O que sente um cadáver quando enterra um espinho no peito dele? Nada. E o que sente um cadáver quando mergulha no lago de Piche? Nada. O cadáver é a própria imagem da morte. Dr. Bezerra de Menezes olhou para ele e disse calmamente: pois é, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, presta atenção. Quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade carrega consigo a consciência morta. É um morto-vivo. E agora? Só por conta disso, eu vou pedir a Jesus para ir na nossa casa, até na minha, tá? E na nossa casa, tirando de nossa casa toda doença, toda perturbação e toda maldade, trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, os jovens casais, que possam ter casa para morar, que possam ter emprego para trabalhar, que possam ter saúde para receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, possam devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço demais a paciência de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós que agradecemos, o Milton, que trouxe para a gente as noções sobre o bem e o mal. Vejo pela carinha de vocês que gostaram, Tá todo mundo assim sorridente. Isso quer dizer da participação de todos, Então a gente fica assim realmente vibrando positivamente, E é isso que a gente percebe. A gente agradece a presença de todos vocês aqui e a gente tem alguns avisos para passar. A casa vai estar realizando na próxima semana o encontro dos pais. Todos aqueles que têm filhos sendo evangelizados na casa, então os pais estão convidados. Na próxima quarta-feira vai ter esse encontro dos pais para as crianças que são evangelizadas na quarta-feira, jovens e crianças. E a evangelização vai acontecer ao mesmo tempo da reunião com os pais. Então, a gente convida todos, que possam participar dessa reunião, porque é a oportunidade que os pais vão ter de se inteirar, do planejamento e de tudo aquilo que os filhos estão aprendendo na evangelização. O outro aviso é com relação ao Natal das famílias assistidas aqui na casa. A casa, ela tem a tarefa da assistência social de famílias assistidas. Elas são assistidas o ano inteiro, mas no final do ano tem sempre uma confraternização, com essas famílias. E a casa pede o auxílio de cada um de vocês que puderem doar. A quantidade é a cargo de cada um, na condição de cada um, quem puder colaborar. Caixa de bombom, panetone, refrigerante e frango. Então, são as coisas que ainda estão faltando para acrescentar na ceia deles, que eles vão levar para casa. Então, eles sempre levam a cesta. A palavra me falta foi a cesta. Eles sempre levam a cesta. Mas no Natal a cesta vai mais completa. E a gente gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Então, a gente vai se preparar agora para a prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer por este momento de paz, de harmonia. Agradecer, Senhor, pelas verdades que hoje ouvimos, que nos fortalece,
que nos dá ânimo e que nos leva a perseverar no nosso caminhar. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos auxiliando nessa tarefa e trazendo os bons fluidos para cada um de nós. Que a paz do Senhor esteja com todos nós e que nós possamos levar essa paz a todos aqueles que nós encontrarmos e que nós possamos todos ter um bom retorno para casa. Agora, quem necessitar do passe, pode fazer a fila aqui do lado, tá?